Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Livre-se do engano e da acusação. Quero ler com os irmãos um texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 12, os versículos 9 e 10. Está escrito assim: O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Amados, quando lemos esse texto aqui, nós percebemos dois papéis fundamentais do diabo. Quando fala ali, ó, ele é aquele que engana o mundo todo e depois é aquele que é o acusador dos nossos irmãos. Ou seja, o diabo, os principais papéis do diabo é enganar o mundo, ou outra versão diz seduzir o mundo e acusar os cristãos, acusar os filhos de Deus. Essa é a forma que o nosso inimigo age. E mais do que nunca nós temos visto isso, né, amados? Mais do que nunca nós vemos o quanto o mundo vai cada vez de mal a pior, sendo enganado e mais enganado do que nunca. Nós vemos essa atuação do diabo no mundo, ele seduzindo o mundo para fazer o que ele quer que o mundo faça, que as pessoas façam, e a acusação contra os filhos de Deus. Essas são formas de atuação do nosso inimigo e nós precisamos entender isso, amados. Por quê? Porque, como diz o apóstolo Paulo, nós não devemos ignorar as intenções de Satanás. Pelo contrário, nós precisamos entender quais são as intenções dele. Por quê? Porque a nossa luta não é contra pessoas, mas é exatamente contra principados, potestades, hostes espirituais do mal, como a Bíblia nos ensina lá em Efésios capítulo 6. Ou seja, a nossa guerra é uma guerra espiritual. É contra essas forças malignas governadas por Satanás. Ele é quem reina, né? O império das trevas está sob o domínio de Satanás e ele tenta contra as nossas vidas. E se nós não entendermos a forma de atuação dele, talvez nós não nos posicionemos da forma correta. Né? Se nós pensarmos naquelas guerras antigas, né? Quando vemos aqueles filmes, até os filmes bíblicos, de Israel guerreando com os povos inimigos, como que nós vemos? Nós vemos os inimigos estudando o outro, né? Os povos que são um contra o outro, eles se estudam antes de ir para a guerra. Entendem como que é a vida deles, como que é a cultura deles. Por quê? Para tentar vencer a guerra. E, amados, é da mesma forma. O inimigo, ele nos estuda. Ele tenta nos vencer. Por quê? Porque o mundo já é sob o maligno, o mundo já é sobre o governo dele, sobre o domínio dele. Então, quem que o diabo tenta de todas as formas para tentar fazer desviar, para tentar corromper os cristãos, os filhos de Deus? Por quê? Porque se ele não nos impedir de nenhuma forma, se ele não tentar contra a nossa vida de nenhuma forma, a igreja vai avançando, 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 arrancando as pessoas das mãos dele, e nós sabemos que não é isso que o diabo quer, né? O diabo não quer uma igreja forte, o diabo não quer uma igreja que manifeste a vida de Cristo, porque ele sabe muito bem que uma igreja que revela a vida de Cristo, que manifesta a vida de Cristo, é uma igreja que vai ser forte, uma igreja que vai trazer pessoas, que vai ser usada cada vez mais como embaixadora de Cristo aqui nessa terra para a salvação das almas. E nós sabemos que o diabo não quer isso. Ele quer levar o maior número de pessoas com ele para a perdição. E, amados, nós precisamos entender essa forma de atuação do inimigo, que ele usa através do engano e da acusação.
Quando entendemos essa forma de atuação, nós nos posicionamos corretamente. Porque, como a Bíblia diz, o diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, a quem possa devorar. Mas daí a Bíblia nos ensina como que nós devemos permanecer. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Tiago também nos fala, isso está escrito na primeira carta de Pedro, mas Tiago também nos ensina, ele diz assim: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amados, veja que quando nós entendemos a forma de atuação do diabo, fica mais fácil nós nos posicionarmos. Opa, o diabo vai vir sempre tentando enganar, trazer mentiras. Ele tenta trazer mentiras e ele também vai lidar através da acusação. Ou seja, sempre vai usar qualquer coisa para nos acusar. Se a gente entender isso, amados, a gente consegue guerrear corretamente nas batalhas da nossa vida. Porque a atuação do inimigo é contra a nossa vida. Então, nós estamos aqui, temos um ministério, né? Eu e a irmã Karina estamos aqui com o Ministério de Ensino da Palavra de Deus, temos nos posicionado para compartilhar tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, temos nos posicionado para compartilhar com os irmãos, crendo que é Deus mesmo quem vai abrindo as portas, quem vai levando essa mensagem de edificação, assim como Deus tem nos edificado e vai edificando outras pessoas. Nós, muitas vezes, somos o quê? Atacadas com que tipo? De engano, de mentiras que o inimigo vai tentando lançar. E a gente precisa o quê? Se posicionar entendendo, opa, isso é uma mentira, isso é um engano de Satanás para tentar nos paralisar, para tentar nos amedrontar. Opa, isso é uma acusação de Satanás. A gente precisa entender, amados. No relacionamento, quantos casamentos sendo destruídos porque as pessoas não estão tendo discernimento para entender, mas isso aqui é uma ação maligna, isso é um engano do inferno para tentar destruir o meu casamento, a minha vida, a minha família. Quantos casamentos sendo destruídos? Por quê? Porque as pessoas estão assim vivendo alienadas, cristãos, né? Que eu tô falando de cristãos, amados. Quantos cristãos vivendo alienados não estão entendendo que o diabo não está brincando de ser diabo? O diabo, ele continua sendo inimigo das nossas almas. Ele continua querendo nos vencer. Ele quer nos tirar de Cristo. Ele quer nos arrancar de Cristo. E ele vai tentar como? Através do engano e da acusação. É o que nós lemos ali no texto de Apocalipse. Essas são as principais formas de atuação do diabo. E nós precisamos entender isso, amados. Quando entendemos a forma de atuação do inimigo, nós nos posicionamos corretamente. Ele vai tentar me enganar, me levando por um caminho que não é o caminho de Deus. Então eu não vou acreditar. Eu tô discernindo que isso aqui não provém de Deus, isso aqui é uma mentira, esse pensamento aqui é uma mentira do inferno. Sabe, amado? A gente precisa começar a compreender isso. Porque, como eu mencionei antes, o diabo, ele nos estuda. Ele sabe quais são os pontos fracos, onde ele pode tentar acessar a nossa vida, entrar. Ele anda ao derredor, buscando, tentando o quê? Uma porta, uma janela, uma brechinha que seja. Ele sabe quais são os pontos de fragilidade. Ele nos estuda. E será que nós, eu não estou falando aqui, amados, que nós temos que começar a estudar assim, eu tenho que entender tudo sobre o diabo. Não, a Bíblia nem fala sobre isso, pelo contrário, tem até uma parte em Apocalipse ali que Jesus condena aquelas pessoas que vão para os estudos profundos de Satanás. Não precisamos disso, mas precisamos ter o entendimento fundamental, né, um princípio de que o inimigo, ele de fato é nosso inimigo. Porque tem gente achando que Satanás, não, isso daí é um mito, nem existe Satanás. Somos nós mesmos que estamos aí fazendo tudo do nosso jeito. Não, amados. Não há neutralidade no mundo espiritual. Ou nós somos influenciados por Deus ou pelo império das trevas. Então não existe, eu tô fazendo só por mim mesmo. Não, está fazendo ou influenciado
pela verdade de Deus ou influenciado pelo engano, pela mentira de Satanás. Não tem neutralidade e a gente precisa entender isso. Entendendo isso, a gente compreende a forma de atuação. Ah, o diabo vem trazendo o quê? Enganos. E como que eu consigo discernir se algo é um engano ou não é um engano? É conhecendo a verdade. Mas como que os maiores estudiosos, eles conseguem discernir se uma pintura, um quadro, por exemplo, né? Ele é verdadeiro ou ele é um quadro falsificado? Eles não estudam todos os quadros falsificados que existem no mundo, porque senão eles perderiam todo o tempo da vida deles e não estudariam todos. Mesma coisa de uma nota, né, de dinheiro. Como que a gente sabe se é uma nota verdadeira? Não é estudando as falsas, mas é estudando o que é verdadeiro. Então, um artista plástico, ele pega um quadro de algum pintor famoso, ele vai saber se é verdadeiro ou não de tanto estudar os quadros verdadeiros daquele pintor, que foram de fato pintados por aquele profissional. Ele vai conhecer, aí ele vai discernir. Não, esse aqui é falso. Esse aqui não é verdadeiro, não. Mesmo jeito, uma nota. Quem conhece cada ponto, cada aspecto da nota verdadeira, quando recebe uma nota falsa, isso aqui é falso. Isso aqui não é verdadeiro. Então, como que nós vamos discernir quando é um engano de Satanás, uma mentira de Satanás? Conhecendo a verdade. É por isso que a gente precisa conhecer a verdade, amados. Por isso que a gente precisa ter vida com a palavra de Deus, vida com Deus por meio da oração, do louvor, do estudo da palavra, da meditação da palavra, a leitura da palavra, porque são coisas diferentes, amados. Nós lemos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia e nós meditamos na Bíblia. São coisas diferentes e que nós precisamos fazer. O que é estudar? Estudar não é só ler. Estudar é pegar todo o material possível e nós temos hoje um mundo de material, né? Nós temos aí quanto conteúdo. Essa é a parte boa de toda essa tecnologia. Precisamos usar a parte boa da tecnologia. Temos muito conteúdo disponível, conteúdo gratuito, conteúdo que nós podemos estudar as escrituras. Temos livros maravilhosos. Isso é estudar. Aí nós lemos a palavra de Deus, fazemos a nossa leitura bíblica diária, lemos ali a palavra de Deus, ela vai nos fortalecendo, vai nos ajudando e meditamos na palavra, ou seja, pensamos na palavra. Aquilo que nós lemos, nós começamos a meditar sobre, a pensar sobre. Aquilo que nós estudamos, nós começamos a meditar, a pensar sobre aquilo que estudamos. Então, precisamos disso, do estudo da palavra, da leitura da palavra e da meditação da palavra. Por quê, amados? Porque é conhecendo a verdade que nós vamos discernir se estamos sendo enganados ou não. Vou dar um exemplo. Por exemplo, algo que vem contra a tua vida para tentar te levar para um caminho de imoralidade, de ganância, de corrupção. É verdade isso? Tá de acordo com a verdade? Não, é um engano. É um pensamento enganoso. Né? Para quem é casado, começa a olhar para outra mulher. Ah, mas é que, né, seja homem ou seja mulher, dá um exemplo aqui. Ah, mas a minha esposa ou meu esposo, ele tá sendo falho nisso, falho naquilo. Começa a olhar para outro. Isso está fundamentado na verdade ou no engano? É no engano. Por quê? Porque você conhece a verdade. Você sabe qual que é a verdade. Então, são nessas coisas, amados. Ah, você tá ali pensando num negócio e aí passa pela tua cabeça, acho que eu vou fazer alguma coisa aqui porque vai ter, eu vou conseguir ganhar mais dinheiro aqui, mas não é algo que seja lícito, é algo ilícito. O que o inimigo vai tentar? Vai tentar te enredar para isso, e você conhece a verdade, você vai dizer, eu não vou para esse caminho. Por quê? Porque eu sei que é o inimigo tentando me enganar. Mas por quê? Porque você conhece a verdade. E o inimigo não age, amados, somente nessas coisas explícitas, vamos dizer, pecados explícitos. Ah, levar para imoralidade, para corrupção, para o crime. O inimigo não age somente assim. Ele age com enganos também para tentar nos conduzir para incredulidade, para o medo, para insegurança. Tem muitas pessoas que elas não estão fazendo nada
errado, vamos dizer assim, vou colocar entre aspas aqui, né? Não são convencidas pelo inimigo, não são ludibriadas e enganadas pelo inimigo para irem para imoralidade ou então para corrupção, para coisas erradas nos negócios, não. São pessoas que fazem tudo correto. Tô colocando isso entre aspas. Mas elas são pessoas governadas pelo medo, por exemplo. O medo não provém de Deus. São pessoas governadas pela dúvida. A Bíblia diz que aquele que duvida, lá em Tiago está escrito isso no capítulo 1, que aquele que duvida não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, porque não vai, porque tem uma mente dividida. A verdade de Deus para nós, Ele quer que nós tenhamos uma mente estabelecida e não dividida. Quando nós começamos a duvidar, será que é, será que não é? E agora, ou seja, nós estamos o quê? Errando. Por isso que eu falei que eu estava colocando entre aspas, não está fazendo nada errado, mas está fazendo. Por quê? Está pecando contra Deus, por quê? Porque não está tendo fé suficiente em Cristo Jesus. Está se deixando levar pelo medo, pela incredulidade, pela dúvida. Então, amados, são essas coisas que nós precisamos entender. E quando nós entendemos essas formas de atuação do diabo, aí fica mais claro. Quando a gente vai conhecendo a verdade, entendendo a palavra de Deus, a verdade de Deus para nós, entendendo a forma de atuação do nosso inimigo, a gente começa a discernir. Veio um pensamento que você para e fica assim, epa, esse pensamento não vem de Deus, não. Não vem de Deus. E aí nós precisamos aprender a ser intencionais com essas coisas, amados, sabe? Nos posicionar, porque senão nós começamos a alimentar coisas que não vêm de Deus. Enganos que vêm do império das trevas. Muitas vezes, quantos casamentos acabando, por quê? Porque os cônjuges estão alimentando enganos, mentiras, um a respeito do outro. Amados, a gente precisa discernir essas coisas. Quantas amizades sendo desfeitas, por quê? Porque os amigos estão ali acreditando no engano de Satanás, o engano que Satanás tem colocado. Quantas igrejas sendo destruídas, por quê? Por causa desses enganos. O diabo age através do engano e da acusação, e essas coisas vêm juntas. Então, nós precisamos aprender o que é nos posicionar. Tem um texto lá de 2 Coríntios 10, 3 e 5, 3 ao 5, que diz assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Veja que aqui nós aprendemos como que o inimigo vai tentar nos enganar, argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus, ou seja, são argumentos, ideias, pensamentos que se levantam contra a verdade de Deus. Como que nós vamos vencer isso? Levando cativo todo pensamento. A gente aprisiona esse pensamento, leva até Cristo e diz, Senhor, eu quero pensar conforme o Senhor pensa. Esse pensamento aqui não está de acordo com a tua verdade. Eu trago ele prisioneiro. Por quê? Porque eu quero tornar o meu pensamento obediente ao Senhor, à tua verdade. Eu não vou ficar alimentando esse tipo de pensamento aqui. Não vou ficar alimentando pensamento de insegurança, de medo, de incredulidade. Não vou ficar alimentando pensamentos que não convêm. Não vou ficar alimentando esse tipo de ideia, não. Eu entendo que são os argumentos, os enganos vindo de Satanás contra a minha vida e eu não vou alimentar isso. Mas a gente precisa aprender a se posicionar, a viver na prática a nossa vida cristã. Porque, por exemplo, nenhum casamento termina da noite para o dia. Ele termina porque muita coisa vai acontecendo. E muitas vezes, muitas não, né? Porque para um casamento, por exemplo, terminar, um casamento cristão, aqui eu tô falando sobre cristão, né, amados? Para dois cristãos chegarem, não dá mais. Foi engano atrás de engano que o inimigo foi lançando e foi acreditando. E aquelas pessoas foram sendo o quê? Moldadas pelo engano. E aí começaram a agir conforme o engano, e aí houve o quê? A separação, o divórcio. É assim, amados, que a nossa vida cristã funciona. Quantos e quantos irmãos em Cristo que eram irmãos,
firmados ali no Senhor, uma amizade vinda do coração de Deus, de repente é destruída, mas não é destruída de repente. É porque vai sendo moldado através dos enganos de Satanás, as setas, as flechas do diabo, e aquela amizade vai, de repente, acaba de uma forma triste, né? Muitas vezes com difamação, com calúnia. Para existir difamação e calúnia, a gente já vê, por exemplo, que alguém está debaixo do engano de Satanás, porque quando a gente está fundamentado na verdade, não existe difamação, a gente não permite que saia da nossa boca difamação e calúnia. Entende, amados? É assim que o inimigo tenta agir. O que a gente tem visto no meio da igreja? Quanta fofoca, quanta mentira. E por que está acontecendo? Porque pessoas estão se deixando enganar pelo diabo. Pessoas estão se deixando levar. Não, é assim mesmo, tem que ser assim. Pessoas estão se deixando levar por um estilo de vida que não é o estilo de vida de Deus. Elas estão aceitando os argumentos, as insinuações do diabo e elas estão alimentando isso. E aí elas estão vivendo assim. E aí o que nós temos visto? Todo tipo de coisa errada, né? Que não deveria estar acontecendo. Mas por quê? Porque pessoas estão dando atenção ao engano do inimigo. Pessoas estão dando atenção à acusação do inimigo. Então, quando nós entendemos, amados, essa forma de atuação do diabo e entendemos que maior é aquele que está em nós, que nós vamos vencer tudo isso nos sujeitando a Deus, como o Tiago escreveu, sujeitem-se a Deus. Ou seja, nos sujeitando à verdade, conhecendo a verdade, nós vamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Agora, se nós não nos sujeitarmos a Deus, se nós não conhecermos a verdade, não nos rendermos à verdade, nós vamos sendo enganados pelo inimigo e quando se perceber, já foi arrastado por um estilo de vida que é completamente contra a palavra de Deus, contrário à verdade de Deus. E é como eu mencionei, muitas vezes não vai ser uma coisa explícita, né? Alguém não vai ser enredado para viver de forma imoral ou corrompida, não, mas vai viver debaixo do medo, debaixo da insegurança, debaixo da incredulidade, isso também não provém do Senhor. Debaixo da justiça própria, isso não provém do Senhor. O Senhor deseja que nós vivamos em fé na suficiência de Cristo, seguros no Senhor, tendo nosso coração alicerçado em Cristo Jesus. É assim, essa é a vida que o Senhor tem para nós. Uma vida reta, justa, santa. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. Então é importante nós entendermos essas formas de atuação do inimigo para que nós possamos nos posicionar corretamente. Ao nos posicionarmos corretamente, nós vamos vencer as nossas batalhas, amados. Vamos vencer as tentativas do inimigo contra as nossas vidas. E vamos viver em paz, em tranquilidade, em satisfação. Porque muitas vezes não é a questão de vencermos simplesmente, amados, o pecado. Quando eu falo assim, o pecado é porque tem muitas pessoas que não estão, não tá vivendo na imoralidade, não tá vivendo na corrupção, na ganância, não tá vivendo assim, mas tá vivendo uma vida pesada. Tá difícil, a vida da pessoa tá difícil, mas por quê? Porque tem se deixado levar por muitos enganos, mentiras, estruturas mentais de pensar, de ideias, de argumentar, tá vivendo uma vida fundamentada na justiça própria, ou então fundamentada no medo, ou então fundamentada na incredulidade. E aí a vida, ao invés de ser uma vida de paz, de alegria, porque essa é a vida que o Senhor conquistou para nós, a vida que Deus tem para nós é uma vida de paz, de alegria, de satisfação, de contentamento. E ao invés de a pessoa estar vivendo isso, desfrutando tudo isso, ela está levando uma vida pesada, mas sem necessidade. Então precisa entender as guerras que vive. Quais são as guerras? Muitas vezes são guerras, são batalhas na mente. E precisam ser vencidas como? Com as armas que Deus nos dá. Através da palavra, através da oração, através do louvor. Por isso que é bom nós entendermos, é importante nós entendermos. O diabo não tá brincando de ser diabo, amados. Ele vem contra a nossa vida de todas as formas. Se ele não consegue de um jeito, ele tenta do outro. Que eu e você, nós possamos nos posicionar em fé na suficiência de Cristo Jesus, conhecendo a verdade, nos sujeitando
todos os dias a Deus. E assim, nós vamos desfrutando da vida que o Senhor conquistou para nós. Vamos desfrutando de alegria, de paz, de satisfação, de contentamento. Vamos sendo inundados com a misericórdia, com a graça do Senhor. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pela tua verdade. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que nós possamos viver fundamentados na sua verdade, que nós possamos entender as formas de atuação do inimigo para nós nos posicionarmos corretamente. Pai, eu oro que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos com a força do seu poder. Pai, ilumina os olhos do nosso coração, nos ajuda a discernir, a entender os enganos, as mentiras que têm sido lançadas contra nós, para que nós possamos levantar o nosso escudo da fé e apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ah, Pai, nos ajuda a viver uma vida de alegria, de satisfação, de contentamento no Senhor. Nós sabemos que só em Cristo Jesus nós temos vida e vida abundante e nós queremos desfrutar dessa vida. Por isso nos ajuda, Pai. Nos ajuda a guerrear as batalhas, entendendo, compreendendo que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor já venceu e nós em Ti somos mais do que vencedores. Mas nos ajuda a colocar em prática essa vitória que já foi conquistada pelo Senhor, por nós e para nós. Nos ajuda a colocar em prática na nossa vida diária, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.